Secretário de Estado Marco Rubio dá detalhes sobre o futuro de Gaza em visita a Israel. Shutdown interrompe processo sobre funcionamento do aligueiro Alcatraz, na Flórida. Lula faz críticas ao presidente Trump em visita à Indonésia. O Brasil News começa agora. Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são, vítimas dos usuários também. Boa noite. Em visita a Israel, o secretário de Estado americano Marco Rubio disse nesta sexta-feira que uma força de segurança internacional será colocada em Gaza sob o acordo de cessar-fogo. E ela será composta por países aos quais Israel se sinta confortável. Vamos ouvir um trecho do que ele disse. We haven't formed that force yet, so there's still work going on. There's a lot of countries that are offered to do it. Obviously, as you put together this force, it'll have to be people that Israel's comfortable, or countries that Israel's comfortable with as well. We're not going to forget about the hostages. We push every single day, and we'll continue to push until the remains of every single hostage is returned. Work is going on. Even as I speak to you now, that's being pushed on. That's not something we're going to start talking about. O processo que questiona o funcionamento do polêmico centro de detenção na Flórida está suspenso por conta da paralisação do governo federal. A repórter Lorena Gomes tem as informações. O caso é julgado no Tribunal Federal de Apelações do 11º Circuito da Flórida. A pausa no processo do centro de detenção Aligueiro Alcatraz acontece por falta de funcionários do Departamento de Justiça durante a paralisação. Organizações ambientais e a tribo indígena Miccosukee afirmam que o centro foi construído sem os estudos de impacto ambiental exigidos por lei. Uma juíza federal chegou a determinar a redução das operações, mas outro tribunal suspendeu a decisão enquanto o caso passa por nova análise. O processo deve ser retomado somente depois que o governo voltar a funcionar normalmente. E um brasileiro foi preso pela patrulha rodoviária da Flórida quando saía de um canteiro de obras onde trabalhava em Miami. Segundo a família de Marcelo Pereira, de 38 anos, a prisão dele aconteceu na semana passada e ele foi encaminhado para o centro de detenção Aligueiro Alcatraz. Pereira vive há quase 10 anos nos Estados Unidos e estaria em processo de regularização de status. A família diz que o brasileiro não tem histórico criminal e tem carteira de motorista válida. No entanto, os agentes teriam perguntado pelo Green Card. A família diz que tem procurado meios de provar que a situação de Pereira está regular e evitar que ele seja deportado. E o jogador Terry Rozier, do Miami Heat, foi liberado após audiência em um tribunal federal em Orlando na quinta-feira. Horas antes, ele foi detido em um hotel como parte da operação do FBI, que prendeu mais de 30 pessoas em vários estados, em conexão com 2 investigações federais. Uma delas sobre apostas esportivas privilegiadas e a outra envolve jogos de pôquer fraudados em todo o país. O jogador da NBA foi liberado após apresentar a residência dele na Flórida, avaliada em 6 milhões de dólares, como garantia. Rozier também devolveu o passaporte e foi orientado a não ter contato com outros envolvidos no caso e aguardar a nova audiência marcada para novembro. E quase 2 décadas depois que a jovem Jennifer Cassie, de 24 anos, desapareceu do complexo de apartamentos em Orlando, onde morava, a família recebeu uma nova esperança. Os investigadores estaduais reexaminam as principais evidências no caso. Eles encontraram amostras de DNA não testadas anteriormente, o que pode levar a avanços significativos na investigação. A família relata que a nova evidência dá um impulso tão desejado no caso que se tornou um dos mais conhecidos na região. A identidade dos poucos suspeitos ainda não foi divulgada. Jennifer Cassie desapareceu em 24 de janeiro de 2006 em Orlando. Até hoje, a família não sabe o que aconteceu com a jovem. E um agente do ICE é preso por dirigir embriagado com 2 crianças no carro, em Florida Keys. As imagens de câmeras corporais foram divulgadas recentemente, apesar do caso ter acontecido em agosto.
O agente federal do Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE, Scott Thomas Deiserot, foi detido após dirigir na contramão e fazer zigue-zague na US Highway 1 em Key Largo. Segundo a polícia, durante a abordagem, Deiserot xingou os policiais e ainda questionou a nacionalidade de um deles. Ao fazer o teste de sobriedade, não conseguiu andar em linha reta. I'm not moving, bro. Don't do this. Ainda de acordo com as investigações, os filhos de Deiserot, de 7 e 9 anos, estavam no veículo. Ele foi acusado de dirigir sob influência do álcool e de colocar menores em risco. As crianças foram entregues à mãe. O ICE afirmou que está acompanhando o caso. A seguir, Polícia Civil prende tia e sobrinho suspeitos de provocar intoxicação por refrigerante em 11 pessoas em um posto de saúde. Até já! As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. O açaí Triunfo é a sua fonte de energia natural e saborosa. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América. E agora você fica com as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E durante a viagem à Indonésia, o presidente Lula fez um comentário que tem repercutido na mídia. Em crítica direta às ações dos Estados Unidos no combate ao tráfico internacional de drogas, Lula afirmou que os traficantes também são vítimas dos usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. A declaração desta sexta-feira foi em resposta a questionamentos sobre a comparação feita pelo presidente americano Donald Trump entre cartéis latino-americanos e o Estado Islâmico. Lula também criticou a ideia de invadir outros países para combater o narcotráfico, além de defender o respeito à soberania e à autodeterminação dos povos. Lula e Trump devem se encontrar no próximo domingo, dia 26, durante compromissos na Ásia. No entanto, a possível reunião entre os líderes não aparece na agenda oficial do presidente americano. E em Santa Catarina, a Polícia Civil prendeu na quinta-feira um servidor público afastado e a tia dele. Ambos são suspeitos de provocar intoxicação por refrigerante de 11 pessoas de um posto de saúde em Santa Cecília. De acordo com as investigações, a bebida teria sido levada pela tia do funcionário, que foi afastado no início de outubro por denúncias de importunação sexual.
O caso de intoxicação ocorreu na terça-feira, quando os servidores passaram mal após tomar o refrigerante durante o café da tarde. 9 deles precisaram ser hospitalizados e um técnico de enfermagem, que também é vereador, foi transferido para outra cidade. As vítimas relataram vômitos, tontura, sonolência e dificuldade para falar. Todo o alimento e a bebida consumidos foram enviados para a perícia. O laudo técnico ainda é aguardado. E a infestação de mosquitos tem sido um problema para pacientes e acompanhantes do Hospital Getúlio Vargas em Recife, na capital de Pernambuco. Imagens registradas dentro das enfermarias no início desta semana mostram pessoas usando raquetes elétricas para se protegerem dos insetos. Eles temem transmissão de doenças como dengue e reclamam da falta de estrutura e superlotação do local. Em nota, o hospital informou que realiza dedetizações semanais e limpeza reforçada na área externa e que está em fase final de licitação para instalar telas anti-mosquitos em toda a estrutura hospitalar. E a Capitania dos Portos, em Angra dos Reis, investiga o naufrágio de uma embarcação com 21 pessoas. O incidente aconteceu na quinta-feira nas proximidades da Lagoa Azul, na Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Segundo a Prefeitura, 4 pessoas precisaram de atendimento médico. Uma mulher que chegou a se afogar foi reanimada e levada estável para o hospital. A filha dela também precisou de atendimento médico. Outras 2 vítimas receberam alta médica após atendimento. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que os passageiros estavam no mar logo após o naufrágio. Todos usavam coletes salva-vidas, que, segundo testemunhas, teriam sido jogados por uma embarcação que a ajudou no resgate. E a CPMI do INSS ouviu o ex-procurador do órgão, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Júnior, e a esposa dele, Thaisa Hoffmann. E o ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, e a esposa, Thaisa Hoffmann Jonasson, foram ouvidos na quinta-feira na CPMI que investiga as fraudes do órgão. No entanto, porque tinham habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, ambos se recusaram a responder a alguns questionamentos. Oliveira Filho não respondeu sobre a evolução patrimonial de cerca de 18 milhões de reais nos últimos 5 anos. Investigações da Controladoria Geral da União, a CGU, apontam que o ex-procurador teria recebido quase 12 milhões de reais de empresas ligadas a entidades que operavam descontos fraudulentos. As apurações seguem com a comissão pedindo ao ministro André Mendonça, do STF, que decrete prisões já aprovadas pelo colegiado. De acordo com o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, os pedidos são baseados em provas concretas da participação direta na fraude bilionária contra aposentados do INSS. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite e um ótimo fim de semana.